Você já deve ter percebido que as campanhas eleitorais não funcionam mais como antigamente. Antes, bastava um bom marqueteiro criar uma publicidade bem feita, colocar o candidato na televisão, espalhar o material de campanha pelas ruas e pronto, o nome estava na boca do povo. Mas hoje isso não acontece mais. Os eleitores não escolhem os candidatos da mesma forma. O que deu resultado há alguns anos, hoje não convence mais. Mas por quê? O que mudou? E o mais importante ainda, o que realmente faz um eleitor decidir o voto hoje? Para entender tudo isso e muito mais, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou revelar aqui vai mudar a forma como você enxerga a campanha política. Você vai entender por que o marketing político convencional está falhando. Por que ele já não tem mais o mesmo impacto de antigamente? E o que é esse novo marketing político e esse novo marketing eleitoral? O que está por trás dessa novidade que está revolucionando as campanhas e mandatos no mundo todo? Se você for candidato ou candidata ou deseja atuar como consultor político ou consultora política, para tudo aí e assista esse vídeo com muita atenção, porque ele vai te colocar anos-luz à frente dos concorrentes. Como todos nós sabemos, o comportamento do eleitor mudou muito. O eleitor não é mais um receptor passivo. No passado, a comunicação política era assim. O candidato falava, o eleitor ouvia. O político decidia o que era importante e o eleitor apenas aceitava. O eleitor dependia da TV, do rádio e dos jornais para ter informação. E agora, com a internet, o eleitor tem voz ativa. Ele não apenas recebe informação, ele cria, compartilha, critica, questiona, ele não assiste passivamente, ele responde. Uma das chaves da política atual é essa. Se o político não ouve o eleitor também não ouve o político. Isso é neurociência pura. O cérebro humano, ele tem um mecanismo chamado viés de confirmação. Ele rejeita automaticamente informações que não se alinham com as crenças e sentimentos dele. Ou seja, se um candidato insiste em falar algo que não conecta emocionalmente com o eleitor, ele vai ser ignorado. É por isso que a gente vê candidato gastando milhões em propaganda e no final ter uma votação decepcionante. Não é porque o eleitor não viu o candidato, é porque o cérebro dele simplesmente bloqueou a informação que vinha do candidato. E tem mais, se antes o eleitor só tinha poucas fontes de informação, hoje ele tem infinitas opções para se informar. Ele acompanha redes sociais, recebe postagens pelo WhatsApp, vê os vídeos do YouTube, participa de grupos políticos. Qualquer vacilo, qualquer escorregada do político, qualquer comportamento não adequado pode acabar com uma candidatura ou acabar com o mandato. Os critérios ficaram muito mais pessoais. Um candidato apático, antipático, tem muita dificuldade de se eleger, porque a empatia, por exemplo, ela tem muito mais força que um plano de governo. Eu já vi a derrota de muitos candidatos com currículos impecáveis, mesmo gastando milhões. Ao contrário, também vi muito exemplo. Vi diversas vitórias de candidato sem formação escolar, sem experiência política, mas com grandes votações. Qual é a explicação? A neurociência política tem a resposta. O eleitor, ele não vota no candidato mais qualificado, ele vota em quem ele gosta. Normalmente, ele escolhe quem mais se parece com ele. Isso acontece por um motivo muito simples. O cérebro humano toma decisões pela emoção. Na política é assim. Primeiro, o eleitor sente se gosta ou não gosta do candidato. Aí depois ele procura motivos racionais para justificar essa escolha. Por isso que a primeira impressão tem um peso muito grande. Se ela for negativa, o cérebro do eleitor rejeita o candidato ou a candidata automaticamente. Isso é instintivo, é biológico e acontece em segundos. Em resumo, se o eleitor vai com a cara do candidato, é mais do que meio caminho andado. Se ele sente que o candidato entende a dor dele, ele vota. Se ele sente que aquele candidato realmente se importa com a dor dele, o eleitor o defende. Se ele vê o candidato como igual a ele, o eleitor vira embaixador da campanha. Ele vira um ativista capaz de conquistar muitos e muitos votos. Você pode me perguntar, Kleber, por que acontece isso? A resposta está no funcionamento do cérebro. A neurociência explica que dentro do nosso cérebro
nós temos o circuito da recompensa, que funciona assim: quando sentimos identificação, prazer com algo ou alguém, nosso cérebro libera dopamina. Isso gera uma sensação positiva e nos faz querer repetir aquele comportamento. Na política, isso significa o seguinte: se o eleitor se vê naquele candidato ou candidata, ele desenvolve um vínculo emocional positivo com ele ou com ela. E esse vínculo faz com que ele não só dê o voto para o político, como também o defende como se fosse parte da própria identidade dele. O contrário também acontece, e acontece bastante. O cérebro também cria rejeição automática. Quando o eleitor não vai com a cara do político ou não gostou de alguma atitude dele, o cérebro libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Gera aversão, repulsa, e o eleitor automaticamente descarta esse candidato ou essa candidata. E sabe o que é pior? É dificílimo mudar essa percepção, porque o cérebro não gosta de mudar de opinião depois que ele já tomou uma decisão. É por isso que a primeira impressão é decisiva na política. Por isso que é um erro enorme começar pré-campanha ou a campanha sem o diagnóstico das emoções. O diagnóstico das emoções é uma das ferramentas mais poderosas do novo marketing político e da nova comunicação eleitoral. Erros como fazer postagem de vídeos, fotos, apenas para ficar conhecido, sem antes criar o mapa emocional com o calendário específico para ativar as emoções escolhidas, levam muitos candidatos à derrota. A dissonância emocional leva o candidato a ser rejeitado antes mesmo de conseguir colocar as ideias dele. Na verdade, nesse novo cenário de muitos avanços tecnológicos, grandes mudanças de comportamento por parte do eleitor, só vai sobreviver o político entender a estratégia das emoções. É isso que o novo marketing político ensina. É isso que cria relacionamento. Quem entender isso vai dominar as eleições dos próximos anos. Quem ignorar vai ser atropelado pela nova realidade política. Atualmente as pessoas estão o tempo todo no celular, recebendo notificações, respondendo mensagens, assistindo vídeos curtos, mas pulando anúncios. Elas simplesmente não têm paciência para propaganda política óbvia. Quando o candidato aparece na TV ou na internet dizendo "eu tenho propostas, vote em mim", o que o cérebro do eleitor faz? Ignora. O cérebro não presta atenção no que não desperta emoção. E essa reação é muito rápida. Ela acontece no sistema límbico, que controla nossas emoções. Tudo é em questão de segundo, ou até fração de segundo. E adivinha o que acontece com os vídeos, postagens e publicidade em geral das campanhas políticas? A maioria cai direto na lixeira mental do eleitor. Sabe aquele anúncio do YouTube que a gente pula em 5 segundos? É isso que acontece com a maior parte do marketing político convencional, da propaganda feita pelo marketing político convencional. O problema não é que o eleitor seja totalmente desinteressado com política. O problema é que a campanha racional não fala a linguagem que o cérebro do eleitor entende. E se o candidato não cria conexão emocional, ele simplesmente se perde na multidão e, claro, perde a eleição. O sucesso eleitoral não é resultado da quantidade de propaganda, mas da intensidade da conexão emocional que é criada pelo candidato ou pela candidata. É por isso que uma das inovações do novo marketing político é começar toda a campanha com mapa emocional. Ele estabelece quais emoções serão ativadas, ensina como fazer a agenda neural, inclusive o famoso calendário de postagens nas redes sociais. No nosso curso para consultores políticos da nova geração, oferecido pela Academia Brasileira de Neurociência Política, existe um módulo específico sobre como fazer o mapa emocional do candidato, da campanha e do mandato. São mapas direcionados ao sistema 1 do cérebro. Por que direcionado para o sistema 1? O sistema 1, ele é emocional, ele é rápido e instintivo. É o que toma decisões com base na emoção, na intuição. E o sistema 2 é racional, é analítico, mas é lento. É o que analisa dados, compara informações e faz uma reflexão antes de decidir. Agora, adivinhe qual sistema define o voto? O sistema 1, ou seja,
o eleitor escolhe praticamente no piloto automático, movido por 6 emoções, que são: a alegria faz o eleitor sentir esperançoso, confiante, empolgado com o futuro. Tristeza desperta empatia, conexão e vontade de mudança. O medo faz o eleitor querer proteção e segurança. A raiva que canaliza a indignação para um candidato que promete mudança. E a surpresa chama atenção e quebra padrões. Tem também o nojo, que cria rejeição a adversários e a posicionamentos políticos antagônicos. Então, o princípio do novo marketing político e da nova comunicação eleitoral se trata de entender os sentimentos que estão predominando naquele momento e conectar o candidato. Nada de manipulação, é persuasão com base científica e ética. Um exemplo prático: se a população está desesperançosa e decepcionada com o governo atual e o candidato defende a mudança, ele pode ativar a emoção felicidade junto com a esperança, fazendo uma campanha de inovação otimista. Se é um medo generalizado, um clima de insegurança, aí o candidato tem como bandeira justamente essa questão. Ele pode usar as emoções raiva e medo e se colocar como a única solução confiável. Se a eleição está morna e ninguém se destaca, pode-se usar a surpresa para chamar a atenção. O segredo do novo marketing político é que ele identifica a emoção que domina o eleitorado e utiliza esse conhecimento para estabelecer uma conexão emocional com o político e com o eleitor. Isso envolve o uso de ferramentas poderosas, como o mapa neural, planilhas e calendários baseados em hiperpersonalização e espelhamento, coisas que o marketing convencional não faz. É por isso que a ABNP, Academia Brasileira de Neurociência Política, chega como um grande divisor de águas. É a primeira escola especializada no novo marketing político no Brasil. O que você aprende na ABNP não é ensinado em nenhum desses cursos de marketing político que tem de monte aqui na internet. O conteúdo da academia é inovador e te coloca muito à frente dos seus concorrentes. Anota aí o endereço: academiadaneuropolitica.com.br, academiadaneuropolitica.com.br. Eu vou estar te esperando lá. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e ative o sininho, porque assim que eu postar um novo conteúdo, você será o primeiro, a primeira a ficar sabendo. Um forte abraço e até a próxima!